Queridos irmãos e irmãs, vamos sempre aprender mais de Deus, ouvir a palavra dele ou ler todo dia, porque o espírito precisa ser forte, está alimentado. Vamos à continuação, a fé que remove montanhas. Deus, portanto, diz que a fé pode crescer. Ora, se a fé pode crescer, também pode ser grande ou pequena, maior ou menor. Olhemos algumas outras declarações que Jesus fez a respeito da fé. Lucas 12, 28. E, se Deus assim veste a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Mateus 6,30. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais ainda? Não cuidará mais ainda de você? Homens de pequena fé. Mateus 14, 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurando-o, e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidastes? Nesses versículos, Jesus está falando a respeito de pouca fé. Ele disse a Pedro: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Em Mateus capítulo 8, Jesus elogiou a fé do centurião, que lhe fez um pedido em favor do seu servo. O mestre disse que o centurião tinha grande fé. Mateus 8, 5, 10, 13. E, entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe, e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em cama paralítico e violentamente atormentado. E Jesus disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno
de que entres debaixo do meu telhado, mas dizes somente uma palavra, e o meu criado será curado. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e ao outro, vem, e ele vem, e ao meu criado, faz isso, e ele faz. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isso, e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Então disse Jesus ao centurião, vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora, o criado sarou. Jesus declarou aos discípulos a respeito do centurião, em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Nesses versículos, portanto, Jesus diz a um homem que ele tem grande fé e a outro que ele tem pequena fé. Vemos nessas passagens que a fé da pessoa pode ser pequena ou grande. Foi Jesus quem disse isso. Agora, note em Romanos 4,19. Que a palavra de Deus fala em fé fraca. Romanos 4,19. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. O versículo que se segue imediatamente depois fala em fé forte. Romanos 4,20. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Concluímos, com base nesses versículos, que posto que a fé pode ser fraca ou forte, grande ou pequena, ela pode ser maior ou menor. A fé pode ser medida. Já mencionamos que a Bíblia fala na fé que cresce. 2 Tessalonicenses 1,3. Além disso, Tiago 2,5 menciona a fé rica. Tiago 2,5. Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? O texto de Atos 5:6-5 afirma que Estevão estava cheio de fé. Atos 6:5. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Felipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. Pois bem, se você pode ficar cheio de fé, também pode ficar vazio dela, ou ter fé parcial, assim como um corpo pode estar cheio, um copo pode estar cheio de água, ou ficar pela metade, ou vazio. Tiago 2:22. Bem vês que a fé cooperou
com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. 1 de Timóteo 1,5. É dito que há uma fé sem hipocrisia, não fingida, que é genuína e sincera. 1 de Timóteo 1,5. Ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro, e de uma boa consciência, e de uma fé não fingida. 1 de Timóteo 1,19 fala da fé naufragada. 1 de Timóteo 1,19. Conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. Além disso, a primeira epístola de João 5,4 diz respeito à fé que vence. 1 de João 5,4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Repetindo, a Bíblia diz que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Mateus 18,16. Mas eu lhe ofereci mais de 10 testemunhas, mais de 10 versículos que comprovam. E todos esses versículos comprovam para você que a fé pode ser medida. E a Bíblia fala, quanto mais ouvir a palavra, ler a palavra, que a fé vem, ela é aumentada, ela é alimentada pela palavra de Deus. Vamos ler a Bíblia todo dia, ouvir as mensagens no site, sempre ouvir a palavra de Deus. Feche os olhos, coloca a mão no seu coração e busca a Deus com todas as suas forças. Pai lindo, perfeito, glorioso, Pai sincero, verdadeiro, Pai, só o Senhor fala a verdade. Só o Senhor tem amor e o melhor para nós. Pai, nós confiamos no Teu amor, confiamos no Teu poder, confiamos na Tua palavra, Pai. E queremos, Senhor, viver da Tua palavra. Por quê? Porque confiamos que toda a direção que o Senhor tem para nós é melhor. Porque o Senhor sabe o que vai acontecer daqui a uma semana, 1 ano, 10 anos, a gente não. Então estamos aqui, Pai, para fazer a Tua vontade, seguir a Tua direção. Pai, porque Te amamos também e confiamos que o Teu amor é infinito, a ponto de dar o Seu Filho por nós. Então o Senhor nos ama demais, o Senhor nos dá um valor muito grande. E você tirou todo o mal com o sangue de Jesus, Pai. Para quê? Para que a nossa vida seja boa, perfeita, curada, próspera. Isso sim, o Senhor tirou todo o mal para poder nos abençoar com todas as coisas boas. Um amor desse, nós temos que confiar, Pai. E vamos sempre confiar nesse amor e viver a Tua palavra, porque queremos Te agradar e queremos Te servir. Pai, agora eu te peço, em nome do Senhor Jesus, derrama o Teu poder na vida dessa pessoa, desse homem, dessa mulher, que está ouvindo essa mensagem agora. E em o nome do Senhor Jesus, eu amarro todo demônio e ordeno, saia. Saia, demônio, fora, saia dessa vida. Essa vida não te pertence. Jesus comprou essa vida. Eu amarro você, eu queimo você. Eu paraliso a tua ação. Fora, com tudo que é seu. Doença, ódio, miséria, orgulho, mágoa, opressão, depressão, doença, caroço, hérnia, vício, aonde você estiver agindo, eu arranco você e toda a sua obra. Fora, saia agora. Em nome de Jesus. Pai querido, vamos sempre, Senhor, estar junto de Ti, nos alimentar, Pai, e ficar sempre com o Senhor é ficar sempre junto da palavra, porque o Senhor,
e a sua palavra são um só. Então vamos encher o nosso coração com a sua palavra, nossa mente, e o Senhor fala que a boca fala o que está cheio o coração. Então vamos sempre falar. Isto é viver com o Senhor, vivendo na tua palavra. Pai, muito obrigado pelo teu amor infinito e confiamos que o Senhor quer que a gente seja mais que vencedor em Cristo. Muito obrigado, Pai. Amém e amém.